Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do PulsoCast, a voz da enfermagem em cada batida. Esse vai ser o podcast para a gente falar de saúde, carreira, histórias, receber pessoas que vão trazer vários conhecimentos pra gente. E é claro que você não vai poder ficar de fora. Eu sou Samuel Vilauba, sou acadêmico de enfermagem do 3º semestre. Eu sou a professora Jéssica e estamos muito felizes. Muito! Né? Primeiro episódio, a gente já começa aqui agradecendo todo o apoio desse projeto lindo que saiu do papel, graças a Deus. A gente está muito feliz, né, Samuel? Toda mesmo. A equipe que participou por trás disso também, né? Primeiro agradecer a nossa coordenadora que comprou com a gente a ideia e foi com a gente até o final, no apoio à nossa professora Janaína Paz. A gente quer agradecer também à universidade que dá esse espaço para nós, né? A gente tem outros podcasts de outros cursos da universidade e a gente teve essa oportunidade de ter o nosso, da enfermagem, para vocês, acadêmicos, e para todo profissional da área da saúde, né? E também para o curso de comunicação, em nome do Márcio, que nos deu todo o apoio de imediato, e continua aqui com a gente dando esse apoio, né? Tô muito feliz. É o nosso produtor, né? É o nosso produtor. Jéssica, fala pra nós, antes da gente falar pra eles, né, do nosso convidado mega especial, como que surgiu essa ideia da gente ter o nosso podcast? Vou falar bem rapidinho, porque a gente não pode tomar o tempo dela, ela é muito especial mesmo. Gente, assim, eu já participei de alguns, né, de alguns outros podcasts, e aí pensando que a universidade tinha essa disponibilidade em nos atender, assim como atende os outros cursos, que a gente tem a medicina, que tem um podcast, a agronomia, o próprio curso de comunicação, então o direito, né, e agora vem a enfermagem aí para agregar nesse mundo tão moderno que a gente está vivendo. Eu acho que a gente fica mais próximo, traz mais informação, mais rapidamente para os nossos acadêmicos, Sim. né? E eu sempre digo que aqui é para vocês têm que estar aqui com a gente, vocês têm que comentar nas nossas redes sociais o que vocês querem ouvir, falem lá quais convidados vocês querem que estejam aqui na bancada com a gente e estejam aqui também entrevistando esses convidados tão especiais, né? Então siga as nossas redes sociais, curte, compartilha aí no YouTube. Como é que fala? Ative o sininho. Ative o sininho, sempre quis falar isso, gente. Mas vamos lá, vamos falar da nossa convidada. E a gente está aproveitando esse mês de maio, né? A gente teve a honra e a graça de tê-la conosco. Vou falar um pouquinho do currículo dela e já a gente entra com ela. Bom, a nossa enfermeira ela é graduada pela enfermagem na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no ano de 99. Fez especialização em educação na área da saúde, enfermagem pela Fundação Oswaldo Cruz. Possui gestão hospitalar e de sistemas de saúde pela UNAES, gestão de saúde multiprofissional pelo Instituto Albert Einstein e MBA em gestão inovadora em serviços de saúde pela IES. Na sua experiência profissional, ela foi enfermeira e gerente na Santa Casa, conselheira do nosso Conselho Regional de Enfermagem, professora aqui da casa de graduação de enfermagem da Uniderp, preciso dizer, foi minha, graças a Deus, SPDM e CEALAG como consultora técnica no Hospital Santa Casa, enfermeira no Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul e atualmente ela é gerente assistencial do Hospital Unimed de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos falando de nada mais, nada menos que Claudenice Valente. Muito obrigada! Eu também estou muito feliz! Estou me sentindo muito honrada de poder estar aqui com vocês, de participar desse primeiro evento e saber como que a enfermagem está moderna. É uma coisa muito legal, saber que a nossa fala, ela tem espaço num ambiente que antes não era próprio, né? A gente estava lá dentro do hospital, do lado do paciente, mas agora a gente tem espaço na rede social. A gente pode dividir as nossas experiências num cenário desse, tão bacana. Eu também estou feliz. A gente está muito feliz mesmo. E a senhora tem uma bagagem, assim, bem recheada, né? E a gente quer saber um pouquinho dessa sua trajetória, como foi, o que levou a senhora a escolher a enfermagem. Acho que é o primeiro ponto, né? Que a gente quer saber. O que levou a senhora a escolher a enfermagem?
Então, a história é comprida, mas eu vou tentar fazer ela curta. Eu não sabia o que era ser enfermeiro. Nunca tinha ido para um hospital, nunca tive nenhum familiar doente. E quando eu fazia no terceiro ano, na época existia contabilidade, magistério científico. Faz tempo, né? E aí, na época, eu era muito mais para as exatas. Eu fui fazer contabilidade. Terminei o curso de contabilidade, tentei vestibular de administração, não passei. Aí, vamos ver o que eu quero fazer da vida. Eu queria ser militar. E aí, olhando quais eram as profissões que entrava para a vida militar, a enfermagem era uma delas. Então, tinha direito e enfermagem. Eu sou dislexa. Eu demorei 4 anos para conseguir entrar na faculdade. Muitos vestibulares, muitos cursinhos, mas até que eu entrei. Eu entrei no mesmo ano para enfermagem e para direito. Eu fiz as primeiras aulas lá no CDB e fui para o FMS. Quando eu fui para eu falei assim, é lá que eu quero estar. E como eu entrei mais velha na faculdade, eu já tinha 23 anos, eu já trabalhava. Então, eu tive que negociar com o pai. Pai, Sim. Posso parar de trabalhar para só estudar? Claro, minha filha, pode ir. Vamos lá. Eu não tinha ideia do que era passar o dia na faculdade estudando numa área que eu nunca tive contato. Mas aí, a primeira aula de História da Enfermagem, eu falei, estou no lugar certo. E aí, o direito ficou em 3 aulas. Eu desisti, larguei de mão. Mas foi assim que eu entrei na enfermagem, sem saber o que era. Não tinha ideia do que era uma atribuição profissional do enfermeiro. Mas então, a minha entrada foi por um interesse de estar num espaço de trabalho, mas depois eu descobri que havia uma profissão que tinha muito a ver com o meu perfil como pessoa. E isso eu estou marcando porque é preciso que as pessoas escolham as suas profissões pelos diferentes interesses que ela tem, mas ela tem que pontuar o que pesa mais, o que pesa menos. Eu não posso só escolher uma profissão pelo tipo de remuneração que ela vai me dar. Sim. Se eu não me encaixar no perfil daquela profissão, eu vou ser infeliz. Sim. Porque é o que a gente faz pro resto da vida. Sim. Eu sou feliz sendo enfermeira, nunca cogitei em fazer outra faculdade. Então, assim, a escolha parecia indecisa, mas ela foi definitiva. Nossa, e eu falo, só complementando aí, eu falo que a enfermagem nos escolhe, né? Porque muitas das pessoas que trazem a sua trajetória falam, às vezes eu não sei por que eu escolhi enfermagem, né? E é isso, a gente entender que aquilo nos faz bem, que a gente fazendo o que a gente faz, a gente ama, né, o que a gente faz. E eu falo, né, que você é a Florence de Campo Grande. Oh. Mas porque esse título é porque uma das primeiras áreas que eu atuei como docente foi na história da enfermagem. E como eu comecei a graduação, terminei a graduação, trabalhei e fui dar aula uns 3, 4 anos depois de formada, acho que uns 4, 5 anos. Então, eu já tinha vivido e eu continuava apaixonada. Então, eu falava da enfermagem com a mesma paixão que eu entrei. E aí, quem vende essa paixão, apaixona os outros. E aí, a gente sabe que a nossa referência é Flores e eu ganhei esse título. Eu sou muito honrada. Acho o máximo, acho o máximo. Parece muito. Eu falo pensando nisso, assim, né? No momento que você iniciou a carreira, né? Então, aí foi estudar história e falou, é isso mesmo que eu quero. Quando você inicia a sua carreira, que você vai para o mercado, quais eram os principais desafios da época que você visualiza? Olha, foram muitos. Ainda temos, né? Muitos. Até hoje. Até hoje. Não, eu acho que a hora que deixar de ter desafio, talvez a gente não esteja no mundo real. Porque isso é vida real. Às vezes as pessoas que idealizando que vai mudar, vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Isso não é vida real. Vida real é trabalho duro, sofrimento, aprendizado, luta. Isso é vida real, vai ser assim sempre. Então, não adianta criar universo paralelo. Por mais que a gente veja algumas ilusões que são vendidas, não põe a sua esperança ali não é. É o que é fato. Nós vamos ter muito trabalho. A enfermagem é uma profissão desafiadora desde o princípio. Como a gente estava falando da Flores, ela foi para a guerra. A gente está indo para um hospital estruturado, para um posto de saúde. Tem um monte, mas são realidades que levam sempre para um espaço de desafio e que você faz um enfrentamento consciente de que ali não é um lugar de lazer e de prazer. Você está lidando com dor, com sofrimento, com perda, com dificuldades extremas, porque você está falando da fragilidade de um outro ser. Então, mesmo que tiver tudo confortável, que você tiver toda a estrutura, você tiver toda a equipe, você vai estar num lugar onde você vai estar lidando
com situações que não são fáceis. Então, não dá para dizer que a enfermagem vai lidar, vai ser bonitinho. E até assim, às vezes eu sofro um pouco. Eu vou responder sua pergunta, Jéssica. Não me perdi, eu lembro dela. Fica tranquila, algumas está em pessoas casa. falam, ai, que ótimo! Não fala isso, amiga, não fala. Que às vezes me frustra um pouco, mas eu compreendo. Algumas pessoas falam assim, eu quero ser enfermeira, mas eu não quero cuidar de paciente. Aí eu penso, ela não quer ser enfermeira. Ela quer ser qualquer coisa. Porque a melhor parte é cuidar do paciente. Na faculdade, eu fiz, então, integral, era super rigoroso, a gente passava o dia inteiro na faculdade, não tinha internet, eu tinha que estudar no livro, emprestado, a gente dividia livro, então aquela loucura. Então a gente estudava muito, tinha uma rotina de estudo muito árdua, e a gente fazia isso muito coletivamente. Foi o que me ajudou a conseguir terminar a faculdade. Eu estou contando isso porque eu disse que eu sou dislexa, eu não sabia descobrir na faculdade, então foi difícil entrar, foi mais difícil ainda sair. Só que isso não foi um limitador, isso foi eu descobrir algo que é essencial da enfermagem, trabalhar no coletivo. E eu estou compartilhando isso porque tem enfermeiro que acha, eu vou ser autônomo, vou trabalhar sozinho, não quero saber do resto. Filho, não tem jeito. Enfermeiro trabalha junto, não tem uma atuação. Seja no hospital, no posto de saúde, na empresa, vai ser coletivo o trabalho. Você tem que saber fazer junto. E o que aconteceu quando no meu primeiro trabalho? Eu formei numa sexta-feira, numa segunda eu estava sendo contratada. Por que isso foi fácil? Porque era 1989, então faz um tempão, Santa Casa tinha 4 enfermeiros naquele prédio todo e eles estavam aumentando o número de enfermeiros. Eles contrataram 10 de uma vez, eu era uma dessas. Era para colocar onde? Nas UTIs, porque só tinha uma enfermeira, a enfermeira Merci, minha primeira chefe. Era a Amélia Muraoka e Merci no CTI. Era a única do CTI para 4 CTIs de manhã, de tarde e de noite, era só ela. E a gente estava sendo contratado para ter uma a cada 30 leitos por horário. Então, pensa. Um dimensionamento, né? Maravilhoso. Aí, assim, por que foi desafiador? Eu era a primeira enfermeira do período noturno que assumia UTI adulta e pediátrica. Meu campo de estágio me deu 1 semana de estágio na UTI adulta, 2 dias na UTI PET. E eu estava sendo recém-formada, assumindo esse espaço com um conhecimento técnico adequado, porque a faculdade se esforça em te dar o máximo. Exato. Um conhecimento prático limitado, porque a gente não tinha tanto campo de estágio. E isso é uma reclamação dos nossos alunos. Porque eu não vi, porque eu não fiz. Gente, isso é vida real. A gente tem que aproveitar a oportunidade lá dentro do como que chama? Laboratório. Do laboratório, porque não é sempre que eu vou conseguir ir lá no hospital, no estágio, pegar tudo que eu preciso fazer. Então, eu tenho os espaços de aprendizado. Então, eu formei, tô lá. Eu não queria nem CTI, nem noturno, nem pediatria. Foi exatamente o que eu ganhei de presente. Então, ali já foi, puf. Então, foi muito desafiador. E aí, esse meu pensamento de trabalho coletivo, eu chego numa UTI que não havia enfermeiros. Quem organizava toda a dinâmica do trabalho eram os técnicos. Então, tinha técnicas de enfermagem que tinha mais de 25 anos de Santa Casa de UTI pediátrico. Conquistar esse espaço de trabalho foi algo muito desafiador. Mas aí nós vamos falar depois de questões éticas, provavelmente, que eu sei que vocês vão me chamar a atenção para isso, porque eu também dei aula disso. E aí nós vamos dizer como que um comportamento te ajuda a enfrentar um grande desafio. Então, o início da minha carreira, ela foi muito difícil, mas eu denoto hoje a minha satisfação com o meu exercício profissional pelo que eu aprendi nesse começo, que não foi fácil. Sim. Não foi de graça. Eu tinha que estudar muito. Eu trabalhava à noite, de dia eu sentava e estudava as patologias dos meus pacientes que eu tinha que atender à noite. Eu tinha que olhar, estudar os medicamentos em livro, não tinha internet. Eu estudava de dia para fazer o plantão à noite, para poder dar conta. O acesso à informação era mais complicado, mais limitado, né, Cláudia? De fato, a gente visualiza hoje aí que esses alunos têm tudo na mão. E a gente sempre, quando a gente vai olhar, né, para os acadêmicos, a gente sempre fala, a sala, o dentro de sala é o mínimo, é um passo para você ir lá e buscar, ir numa biblioteca. A gente não vê, né, isso muito hoje, antigamente era só livro, né?
Mas, voltando pro assunto, né? Que um dos assuntos que eu pedi, que ela fala muito bem. Ela foi uma professora de ética, gente. Então, assim, não tinha como a gente não falar disso. a gente não trazer esse assunto. Porque até hoje eu lembro dos exemplos que você dava dentro de sala de aula pra gente. Você pegava coisas que acontecia lá na vida real, no hospital, e trazia coisas que marcou. Eu lembro até hoje de um que marcou muito. E a gente sente que hoje é uma disciplina, né, na grade curricular, que às vezes o aluno ele quer saber da punção venosa, ele quer saber da sondagem, quer saber do que o enfermeiro tem que fazer, e vai deixando um pouquinho isso de lado. Não que não seja interessante, não é, muito pelo contrário, né? É tão importante quanto. Então, é um dos assuntos que a gente traz aí, pensando no mês da enfermagem, o quão importante é a gente saber do nosso código de ética, né? Profissional, para a gente conduzir, estar ali fazendo, de fato, as nossas responsabilidades, o que a gente pode, o que a gente não pode, né? Então, já entrando já no nosso assunto, o que você pensa, assim, sobre... o que você traz pra gente, constrói, né, com a gente aqui, em relação ao nosso código de ética profissional? Então, quando a gente está fazendo a faculdade, e para mim foi desafiador da aula, né? Porque eu vivi esse momento ali de enfermeira assistencial, de ir ali dar banho em paciente, entender como que era isso, conduzir uma equipe, e daí depois de uns 4, 5 anos que eu fui convidada a dar aula, eu olhava para turma e pensava, gente, eles vão passar o que eu passei. O que eu preciso mostrar para eles para que amenize? Sabe esse sentimento de que eu vou amenizar um pouco o desespero, porque era desesperador quando você não sabe o que fazer? Sim. Porque quando a gente fala da habilidade prática e técnica, existe esse treinamento, esse conhecimento técnico-científico, mas existe um posicionamento que você tem diante dessas coisas. Porque não é uma punção, é uma assistência de um paciente. E quando você fala, mas a assistência do paciente, ela não está sozinha, ela olha com o que o técnico está fazendo, como que se complementa isso, como que eu me relaciono com o médico, a fisioterapia. Então, esse universo profissional, ele traz uma obrigatoriedade de você trazer as caixinhas todas abertas. Eu não posso ser muito bom tecnicamente e ter um comportamento completamente inadequado, de não respeitar, de não conversar, de não me posicionar com o paciente. Então, às vezes a gente faz isso por insegurança. Sim. Então, quando eu dava as aulas de éticas, eu levava os exemplos e, olha, gente, eu não falava o nome dos pacientes. Naquela época, eu já sabia que não podia. Não eu falava não falava nada. Eu falava assim, eu conto o milagre, mas eu não conto o santo. Hoje em dia, a gente ainda tem que ter mais cuidado ainda, né? Porque as pessoas se conhecem mais pela internet, eu sei quem é, quem não é. Mas por que eu estou trazendo essa história? Porque quando eu fui dar aula de ética, foi o outro desafio da minha vida. Porque daí, quando me convidaram para dar aula, me chamaram para dar aula de história de enfermagem, de ética e de filosofia. Eu que era uma enfermeira prática, estava lá com o pé no chão. Como que eu vou falar de coisas que parecem tão distantes da vida real do dia a dia? Então, eu tive que aprender e trazer para perto como que esse conhecimento teórico, ele é vivido na beira do leito. Sim. E aí foi fazendo muito sentido para mim. Fazendo sentido para mim, eu conseguia transmitir para os alunos, porque até hoje eu conheço meus coleguinhas que estão muito melhor que eu, já estão tudo com mestrado, doutorado, eles falam, prof, eu lembro daquela aula de legislação, mas por quê? Quando vocês estão estudando, vocês precisam relacionar. Se vocês ainda não têm a vivência, porque às vezes eu não fui no estágio, eu não sei o que acontece lá, então eu não sei onde que eu aplicar, faça essa pergunta. Tenha a curiosidade, aonde que esse conhecimento vai fazer sentido para mim? Porque às vezes o professor, ele vai dar o conteúdo. Você tem que falar, mas eita, quando que eu vou usar? Perfeito. E aí o nosso código de ética, hoje ele foi atualizado, tem 1 ano, 2 anos, foi 24, se eu não me engano. E ele organizou muito melhor, porque ele colocou em relação ao profissional, em relação à família, e ele foi dizendo o que é dever, direito, obrigações, proibições, dentro de uma lógica para você entender. Antes, ele era todo junto, então eu podia fazer uma interpretação. Na minha época, assim, será que esse artigo está falando em relação da minha relação com o meu colega, eu como enfermeira,
tentando fazer a regra para equipe técnica, ou ele está falando isso em relação ao paciente, ou ele está falando isso em relação... Então, ficava aberto, né? ficava aberto. Uhum. E quando a gente ia levar isso, tinha muita discussão entre a gente mesmo da enfermagem. Porque você organizar essa equipe e falar para ele assim, olha, o teu relatório de enfermagem tem que ser completo. Porque isso é importante para o paciente, para você, isso está no seu código de ética. Ah, mas por quê? Entendeu? Agora não, ali está escrito, ele diz que em relação ao paciente, você tem que garantir toda a informação detalhada, verídica, adequada para a devida assistência do paciente. Então, eu vejo até que as normas foram se adequando para que a gente não tenha dúvida que ela é praticável na beira do leito. E aí, a gente fala do código de ética, mas a gente não pode esquecer da nossa lei do exercício profissional, que é algo que a gente tem que se orgulhar muito. Existem profissões da área da saúde que não têm a lei. A nossa é de 86 e ela descreve exatamente qual é o papel do enfermeiro. E hoje a gente ainda tem dificuldade de se posicionar naquelas atribuições que foi dada legalmente para nós. Para nós, exatamente. Mas e por que a gente não está dando conta ainda? Porque a gente ainda tem um espaço a conquistar em dimensionamento, em atribuições. Às vezes o enfermeiro faz tudo e não faz o que é dele. E aí, então, a gente vai casando essa lei com essa regra, e eu vejo o Corém muito mais atuante nas instituições, falando para o administrador do hospital, olha, mas isso aqui ele não pode fazer, isso aqui não é dele. E ele se embasa numa norma. E é igual para todo mundo. Então, se o enfermeiro sabe, ele já vai construindo isso ali. Sim. Hora que é necessário de fazer uma virada de aumento de quadro ou de reposicionamento do profissional, até a instituição entende. Não é a Jéssica que está pedindo. Existe uma norma. Sim. E aí que isso respalda ao bom exercício. Sim, com certeza. A senhora falou da questão de a gente lidar com a equipe multidisciplinar, né? Porque quando a gente está no hospital, a gente lida ali com o enfermeiro, com o médico, com o técnico, né? Com o físico, com o fono. Como que a gente pode agir em conflitos, mas mantendo a ética? Olha, eu diria que é você saber o seu espaço. Porque o que é a ética? A ética é como se comportar nessa sociedade gerando só o bem. Tem uma fala filosófica lá que eu colocava nos slides, mas eu não decoro na cabeça. Eu sei te dizer que se você agir bem e adequadamente, e o adequadamente é para você, para o outro e para aquela organização, você está sendo ético. A gente tem, dentro dessa caixinha ética, que você lembra, isso eu posso, isso eu não posso, não posso. Mas na hora que você está diante do outro, você tem que entender aquele cenário. É preciso maturidade. Sim. Eu vinha pensando no caminho, porque eu imaginei que alguma coisa sairia dessa conversa. Quando eu era jovem, eu falava tudo o que eu pensava, na hora que eu queria e como eu achava que tinha que ser. Então, eu era geradora de conflito. Mas isso era próprio de uma idade. A gente é recém-formado, não está cheio da razão? Sim. Com conhecimento na ponta da língua, a gente gera o conflito sem a gente querer. Porque às vezes eu quero me impor para o médico, eu quero disputar com o fisioterapeuta, eu quero dominar o técnico de enfermagem, porque eu estou cheio do conhecimento técnico. Ali eu gero um conflito desnecessário. Com a maturidade, você percebe o seguinte: ok, eu sei isso, o que eu estou falando é verdade, mas eu não preciso falar dessa forma. Eu tenho um jeito de construir com ele, que ele compreenda o meu pensamento e que eu não desrespeito o conhecimento que ele tem. Porque onde que a gente vai para o conflito ético? Onde que a minha verdade é absoluta. E eu não estou dizendo que existe muitas verdades, existe uma única verdade, mas existe um jeito de construir a ação sobre aquela verdade. Porque o desrespeito está na hora que eu nem paro para te ouvir. Então, hoje, na maturidade, quando eu estou diante de um conflito, eu consigo ouvir. Aí eu presto atenção, e aí é que eu tô mais velha ainda, né? Tanto que você tá me chamando de senhora, porque ó, meus cabelos brancos que eu já tenho, né? Mas continua do mesmo jeito, parece que ficou no formal. Sério? Com certeza, delícia. Clau. Me engana que eu gosto. Claro que é. Mas o que acontece? Hoje, não só eu evito um conflito, como eu amenizo um futuro conflito. Quando eu ouço você, quando eu percebo você, quando eu dou conta de entender a tua angústia. Porque às vezes você chega tão agitado, bravo, querendo xingar, eu só te escuto e faço algumas perguntas bem específicas.
E eu estou falando isso em relação ao conflito enfermagem-médico, que é o que a gente mais tem dentro da saúde. Não tem jeito, não sei quando que isso vai acabar. Flórice não deu conta, né? Deu. E a gente também e a Flórice aqui também não. É muita competição no nosso ambiente de trabalho, uma besteira, mas tem. Então, hoje, quando eu não quero que o conflito exista, eu pergunto sobre o paciente. Eu não quero saber o tanto que eu sei, o tanto que você sabe. Eu pergunto para ele, mas e o que é melhor para o paciente? E isso, olha, dá certo na maioria das vezes. Inclusive com o familiar, que está lá me questionando por quê. Verdade. A enfermagem fez, não fez, como fez. Sabe assim, quem tem razão, vou justificar, porque a gente erra, como que acerta. E hoje a questão ética, até vou fazer um link agora, porque lembrei disso. Quando a gente está falando de segurança do paciente, na segurança do paciente, o paciente e a família nos ajudam a ser barreira para que a gente não erre, para a gente não cometer aquelas falhas que vai causar dano. E essa família nos questiona. E o que a gente faz? A gente entra em queda de braço com a família. Eu quero ter razão, porque eu tenho conhecimento. Gente, eu conheço da técnica de funcionar. Ela conhece como que o filho dela se comporta se você segurar o braço dele desse jeito. Então, o conflito é atenuado quando eu considero o teu, o meu, o nosso. Vamos combinar como faz? Mas isso eu preciso ter tempo de ouvir, de perceber. Às vezes isso é muito rápido, isso é muito instintivo. Se a pessoa está muito nervosa, não fala nada. Só escuta e pergunta, como é que você quer mesmo que eu faça? Sim. É baixar, não é crescer. Mas é difícil. O recém-formado, ele precisa se afirmar. O mais antigo, ele fica mais recuado. Aí, agora, como a gente tem essa possibilidade de estar falando com vocês, ainda assim, ó, no podcast, Pulsucast, a gente vai dizer assim, ó, apressa isso. Não precisa ter tanta pressa de ter razão. Sim. É construir, né, isso. Eu acho que a experiência deixa a gente ter essa visão também, né? Pegando o gancho da segurança do paciente, isso está em alta faz muitos anos aí já. Eu ia falar, é recente, mas não é mais. Já foi mais de 10 anos, né, Jéssica? Por aí. Mais de 10 anos. Mas é que para nós, né, que formou lá atrás... Na nossa época não tinha. Não tinha diagnóstico de enfermagem, né? Não tinha. Então, assim, hoje, o que você visualiza, assim, do que você... teve como experiência lá atrás, né, no sentido de que isso envolve muito ética. A segurança é justamente para ter uma base ali também para a gente conseguir evoluir na ética também, né, dos pilares ali. Qual é a diferença daquela experiência que você teve assistencial lá atrás do que você tem hoje? São os mesmos desafios? São desafios novos? Ou são diferentes caminhos? Não, é o mesmo desafio, são os mesmos problemas com ferramentas diferentes. E com pessoas com comportamentos diferentes. Porque assim, a gente vê uma nova enfermagem, ela não é pior nem melhor. Ela é muito diferente. São jovens com outra visão, vindo para fazer uma graduação com um pensamento muito profissional, de ascensão. A gente entrou naquela lógica do trabalho, da resignação, da vocação, que fazia parte naquele momento. Sim. Mas só que a gente tinha muito medo, a gente tinha atitudes muito reprimidas e a gente agia muito se protegendo. Então, naquela época, a gente falava muito de ética, porque se houvesse um erro, a gente corrigia ali. Sim. E às vezes nem o paciente sabia. Sim. E a gente corrigia, levava, fazia pro Corém, coisa e tal. Mas era um negócio super restrito. Hoje, dentro da instituição, quando há uma falha, a gente notifica, a gente chama aquele grupo e discute, cria uma nova barreira, muda um novo processo, fala para todo mundo do hospital e a coisa vai mudando. Então, eu acho que os desafios são os mesmos, porque nós temos as mesmas vivências. Então, a gente continua tendo o paciente frágil, vulnerável, a gente tem, às vezes, lugares onde você tem recursos materiais, mas você não tem uma equipe tão treinada. Em outros lugares, você tem uma equipe muito treinada, mas você não tem recurso disponível. Você tem gestão que faz pressão e deixa um ambiente inseguro que leva ao erro. Porque quando a gente está falando das questões éticas, você fala assim, o que é meu dever? O que é minha obrigação? O que eu sou proibido de fazer? Sim. Isso é muito claro e fácil de eu agir num ambiente tranquilo e seguro. Agora, naquela época, a gente não pensava em ambiente seguro. Porque pra gente isso nem... Verdade. Agora não. Nesse ambiente que a sociedade hoje tem, de uma pressão, de uma cobrança, de um resultado, de uma meta a cumprir, eu criei um ambiente mais inseguro.
E aí eu gero outras demandas de falha. Então, é o mesmo comportamento? É o mesmo, só que eu estou num cenário diferente. E por isso que hoje eu tenho outras ferramentas. Hoje eu tenho a qualidade, eu tenho os processos, eu tenho o fluxo. Naquela época era o nosso acordo, eu combinava com você, estava combinado, passou o plantão, acabou. Não saía Hoje muito não. dali. Agora não, agora a gente faz um fluxo novo, faz um acordo, coloca na intranet, avisa todo mundo, publica, coloca no Instagram Sim. e todo mundo fica sabendo. Então, é uma realidade. O fundamento, e aí que tá, a verdade é verdade, sempre vai ser verdade, e o que é regra sempre. E não mudou. A regra que a enfermagem tinha há 24 anos, deve ser mais, 25 anos, quando eu comecei, é a mesma de hoje, só que o cenário é diferente. E eu vou te dizer, o aprendizado que a gente vai passando, ele nos leva para o mesmo lugar. Pessoas que querem cuidar de pessoas de forma segura, se sentindo felizes em fazer aquilo. Verdade. Então, nós estamos... É isso. É isso. Aham. Concordo plenamente, né? O nosso tempo tá acabando. Ai, gente, eu falei tanto. Você acredita? Eu ficaria aqui até amanhã. Eu também. O nosso produtor não deixa. Não deixa, não. Clau, pensando assim, né? Só pra gente aproveitar que você está aqui, nessa instituição que a gente é de casa, né? Fala para os nossos alunos um pouquinho de uma mensagem que você poderia deixar enquanto a sua vivência profissional, né? A gente vê no seu olhar quanto você ama a enfermagem. A gente vê lá atrás. Hoje isso só ficou, só continuou. Né? De mensagem de inspiradoras, né? Que a gente pode falar assim, para os nossos alunos em relação à enfermagem. Eu vou até olhar para a câmera, pode? Pode. Claro, fica à Então, vontade. Sim, queridos colegas. Essa alegria, essa paixão com a enfermagem, ela não é constante. Eu vou dizer para vocês que nesse exercício profissional de mais de 25 anos, teve momentos de tristeza, de insegurança, de dificuldade, mas isso não fez com que eu desistisse. E muitos colegas nossos também não desistiram. Só que hoje eu me deparo com pessoas que não desistiram, mas pessoas que estão adoecendo. E isso dói muito meu coração. Então, a palavra motivadora que eu tenho que dar para vocês é: se cuidem. Trabalhem na medida que for necessário. Não se configure a uma realidade social que te diz que você tem que ter 3 empregos para ter um carro do ano todo ano. Porque não é isso o exercício da profissão. A gente precisa trabalhar, nós precisamos ser reconhecidos, ter um salário adequado, mas a gente precisa viver. A gente precisa estar equilibrado. O trabalho tem que ser parte da nossa vida, não tem que ser nossa vida inteira. Então, meu pedido é verdade, que a nossa enfermagem possa ser muito mais produtiva, feliz, quando a gente se cuidar para cuidar do outro. E aí, nem sei se posso falar, mas vou falar. Eu sou católica e eu vou dizer para vocês que a única e a maior e a verdadeira mensagem que eu posso deixar para vocês é o mandamento que Cristo deixou para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não esqueceu desse pedacinho que é você se cuidar. Então, você, profissional de enfermagem, estudante de enfermagem, tenha a enfermagem como uma parte, e uma parte feliz, que vai te dar a satisfação do produtivo, mas continue sendo o que você é. Filho, esposa, mãe, amiga, tenha seus vínculos sociais, tenha sua vida, valorize o que você é, traga a sua personalidade para o teu ambiente de trabalho, faça com que o seu ambiente de trabalho seja saudável para você e para os outros. Aí você vai fazer uma enfermagem bacana, porque a enfermagem que cuida do outro, cuidou-se a si primeiro. E a gente, como líderes, nos nossos papéis de liderança, cuide da sua equipe, ensine a sua equipe pelo autocuidado, porque daí nós vamos fazer um ambiente maravilhoso. E aí, quando a gente fala de amor, e eu vou finalizar, senão eu não paro, o amor não é aquele romântico, do coraçãozinho.
O amor é aquele da caridade. Então, eu tenho uma autocompaixão comigo, eu entendo aquilo que me faz bem, aquilo que não faz bem. Aquilo que eu preciso expressar, aquilo que eu não devo expressar. Eu sei o tanto que eu consigo me relacionar com o outro, que tanto que eu não consigo me relacionar com o outro. Então, quando eu falo amor a Deus, é uma dependência a Ele, porque Ele me dá essa capacidade de entender o que é verdadeiro amor. E quando eu entendo isso, eu consigo colocar isso na prática, no dia a dia, em tudo. Eu consigo ficar feliz quando eu saio, vejo o sol, falo, Deus, que bom que eu estou viva, tem mais um dia para eu trabalhar. E tem um monte de doente para me assistir. É mais ou menos isso. Então, pense nessa mensagem de viver o amor, caridade, este que faz a gente estar em pé todo dia e acreditar que vale a pena sair para ir lá para o hospital, cuidar de um monte de gente doente, chorando com dor e ser feliz com isso. Não, Que eu quis ensino, me né? emocionar. Também. Quis emocionar os apresentadores, meu Deus, que Muito. mensagem Que maravilhosa. mensagem. Agora, Que aproveitando ensino. essa emoção, porque quando nos bastidores você contou o que você sentiu, só pra gente finalizar, mesmo, agora mesmo. Uhum. O que você sentiu retornando nesta universidade, que foi sua casa há tantos anos, que foi a minha casa, que continua sendo, graças a Deus. Conta um pouquinho pra gente finalizar com esse gostinho de emoção ainda. Cara, é muito legal voltar, porque aí eu que vou emocionar, né? Porque quando eu vim dar aula, eu tive alguns desafios de poder olhar o conhecimento que eu podia dividir. Então, poder fazer parte de um... E o grupo de trabalho que a gente tinha aqui, né, de enfermeiros, professores, era um trabalho coletivo maravilhoso. Era um professor combinando com o outro que ia dar a aula, que a aula dele ia combinar com a minha. Então, sabe, um comprometimento e um respeito pela formação que me trouxe ainda mais a realidade de que vale a pena você estar envolvido com as ações pedagógicas porque você está formando pessoas melhores. E aí, quando você encontra os alunos que falam assim, nossa, era muito legal, professora, a aula, vocês faziam isso. Então, a hora que eu entrei aqui, só me veio bons sentimentos. Sentimentos de realização profissional mesmo. Foi uma fase da minha vida profissional que eu tenho muito orgulho de ter participado. E a hora que eu vim aqui, eu falei, putz, que legal, eles me chamaram. Quer dizer que eu também deixei alguma história boa, eu tenho eles no meu coração, eles têm. Com então, assim, certeza. isso é amor, gente. É o amor. Por tantas pessoas que a gente conviveu, trabalhou junto e fez. Então, a hora que eu entrei aqui, sabe que essa saudade gostosa? Que delícia que eu tô aqui de novo. Eu tô muito feliz. Muito obrigada por vocês terem me convidado. A gente que agradece, né? Pena que o nosso tempo é curtinho, Muito a gente curto. ficaria aqui, volta. Uhum. Porque a gente tem outras coisas pra falar. Verdade. E você que ficou com a gente tem uma regra dos 3C. Vocês conhecem? A regra? Conte. Curte, comente e compartilha. Né? Essa mensagem, esse nosso Acione o podcast sininho. tem que chegar às outras pessoas também, né? Nós queremos agradecer por ter aceitado estar aqui com a gente. E eu creio que o pessoal também que está assistindo a gente aprendeu bastante coisa, né? Com Jéssica? certeza, gente. Obrigada. Confira os nossos próximos episódios. Siga a gente nas redes sociais. E vamos com a gente, né? A gente precisa de Exatamente. vocês aqui com a gente. Obrigada, Tchau, Cláudia. tchau, gente. Beijo. Obrigada. Muito obrigada. Muito Adoramos. obrigada. Obrigada.